Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RSR11, o RECRE 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 88,30. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 11,85%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,93, ou seja, 7% de desconto. E ele também está sendo negociado com a liquidez alta de quase 3 milhões por dia, negociando a média de 2,8 milhões. E ele vem com uma grande recuperação. Nos últimos 12 meses, ele estava mais apreciado, ele vem com a variação positiva de 24%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Este é um fundo de base 100. Então, lá nos idos de 2019, esse fundo chegou a ser negociado com ágio, acima do que ele vale. Numa média ali de mais ou menos 110, chegando ali até mais ou menos R$114. Lá em março de 2020, que foi quando teve a questão pandêmica e tal, o momento da queda expressiva da bolsa, esse fundo chegou a ser cotado a menos de R$80, na casa ali de R$78. Rapidamente o fundo se recupera depois disso, vindo a patamares novamente acima de R$100. Durante um período ali entre 2020 e 2021, final de 2020 até 2021, esse fundo chegou novamente a passar de 110, chegando dessa vez na faixa de R$115. O fundo arrefece as suas cotações, volta ao seu VP, e aí durante o ano de 2022 os fundos de papel começam a sofrer bastante. Com esse fundo não foi diferente. Ele tem suas cotas derretendo para a situação como se fosse lá na situação pandêmica. Nesse período aqui, descobriu-se algumas inadimplências, inclusive o fundo até hoje, ele tem imóveis dentro do seu patrimônio, tá? Porque ele teve que pegar. Então, apesar das inadimplências, das dívidas, o fundo fez um bom trabalho. Mas as suas cotações despencaram para patamares abaixo de R$80. E aí, o fundo entrou no cenário de recuperação, voltando acima de R$90, recuou, quase voltando a 80, e agora ele vem num cenário de recuperação, quase chegando a R$90 novamente. Aqui mais abaixo a gente vê informações a respeito do fundo, como o nome do fundo, o CNPJ. A gente vê ainda que é um fundo para investidor em geral, um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse fundo atualmente conta com 176 mil cotistas, mais de 176 mil, e mais de 26 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 95, e isso aqui também é um ponto que, na minha opinião, isso aqui é marcação a mercado, ele vale próximo de R$ 100. E ele tem um valor patrimonial de 2,52 bilhões, ou seja, 2 bilhões e 520 milhões, e ele entregou de dividendo, aí o último dividendo anunciado foi de 88 centavos. Continuando aqui, a gente vê agora informações sobre a rentabilidade média do fundo, o dividendo médio, Então a gente vê que lá nos idos de 2019 ele estava entregando algo na casa de 0,90, chegou a ter entregas ali de 1,50, 1,60, quase 1,70, e agora as três últimas entregas vêm no cenário de recuperação. As últimas, o 0,86, 90, 91, e agora 95 e 1,01%. Nominalmente a gente vê que os yields também, os dividendos nominais vêm subindo. Esse fundo já chegou a entregar uma média de 1,20 ali, às vezes próximos de 1,50, próximos de 90, por vezes ali próximos de 1,20, e agora ele vem chegando ali para entregas próximas de 90 centavos. Nominalmente aqui a gente vê os valores, Então ele chegou a ter esse valor de 1,22, 90, 70, 59, que foi um problema de deflação que caiu bastante no ano passado, e de lá para cá o fundo vem se recuperando, 74, 78, 77, 75, 81. E no dia 7 de março, eles pagaram no dia 14 de março 88 centavos. Como esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência, então provavelmente quando ele for ao ar já vai ter sido anunciado os dividendos ali de abril para pagamento em abril. Aqui mais abaixo a gente vê a rentabilidade do fundo. Frente aos últimos 5 anos, esse fundo vem com rentabilidade muito boa. Apesar de ele estar bem depreciado, com 12, 15% de desconto, a gente vê que ele vem com rentabilidade de 56% no período. Se ele não estivesse com toda essa depreciação, ele estaria ali próximo do IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações. No período, o CDI foi de 45, esse fundo quase dobrou a inflação do período, o IFIX 37 e o IDIV com 70% no período. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário,
eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você quiser considerar nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Nós contamos com um clube de membros nos nossos canais. Vá em qualquer dos nossos canais e se torne membro. A partir de 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato que acho que não vai fazer diferença para vocês, mas para o canal faz total diferença para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Considere aí se tornar membro dos nossos canais. Você vai ter acesso antecipado a vídeo. Esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e ainda participa do nosso grupo fechado do Telegram. Quem é membro ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Esse ano foi o ano que eu consegui fazer as minhas declarações de imposto de renda muito mais rápido que nos anos anteriores. Porque a planilha te ajuda a organizar os ativos e te ajuda na sua declaração. É um ótimo produto, barato, acessível, de ótima qualidade, com ótimas funcionalidades. E o principal, que se você comprar, além de você ter um ótimo produto, você vai estar apoiando financeiramente o canal. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, um produto com fácil entendimento, agregador, que vai te ajudar nos conhecimentos aí. E além do mais, se você adquirir os e-books, você também nos apoia financeiramente. Então considere fazer a aquisição dos e-books desde já. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Aqui, esse vídeo foi uma solicitação do S Paixão. O inscrito falou: Amu, ótimo vídeo, falando de um vídeo anterior e falando: quando der, faz um vídeo do RSR11. Tá aqui a sugestão de vídeo dele solicitada. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. A gestão vem falar como que foram as entregas, o que isso representa, o resultado dos últimos 12 meses. E aqui a gente vê algumas informações como taxa de 0,20 de administração, 1% de consultoria e o fundo não cobra performance. Isso aqui é um ponto muito positivo. Atualmente ele está valendo 95, na data de fechamento do relatório ele estava a 85. O patrimônio dele de 2 bilhões e meio, ele estava sendo negociado por 2 bilhões e 200. Continuando aqui no relatório gerencial. A gente vê sobre as alocações, as compras e as vendas que ele fez durante o mês, liquidações que ocorreram também antecipadas. Aqui a gente vê o patrimônio, ele segue estável nos últimos meses, como que ele alocou os recursos e os percentuais do seu portfólio. Hoje, quase que a totalidade do fundo, 89%, está alocado diretamente em CRIs. Ele tem 3% em caixa, ele tem 3% em imóveis, que ele pegou aí como a garantia das dívidas aí, e também ele tem 5% alocado em fundos imobiliários, em FIIs. Continuando aqui no relatório, a gente vê sobre o portfólio do fundo. Aqui eu vou dar um zoom. A gente vê que ele organiza os ativos baseado nas securitizadoras, tá? Que ele organiza. E a gente vê que ele tem uma base bem pulverizada, tá? O que a gente observa aí? Ele tem percentuais aqui, ó, bem irrisórios. Aí tem esse aqui com 2%, aí são percentuais pequenos, ó, 1,8%. Eu gostaria que isso aqui fosse organizado pelo PL, né? Que aí você saberia as maiores posições do fundo. Mas eles optam por não fazer dessa maneira. Então você teria que olhar um por um para ver as maiores posições. Então ele tem esse aqui, ó, CCB aqui, 3,7%. São 4 páginas só dos devedores, tá? Então aqui você vê a maioria dos devedores. E assim, um ponto negativo deles é que eles não dizem sobre concentração por devedor. Então aqui você vê que tem vários CRIs, esse mesmo Credit Home aqui, ó. Se você for somar tudo, ó, 0,6, 0,8, 1,1, 1,2. Então assim, o ideal seria em algum momento ele falar as principais exposições dele, né? Continuando no relatório, não sei se é nessa página ou na próxima, aqui a gente já vê exposições um pouco maiores, ó, de 4%, 7%, e na verdade, esse hotel Rosewood aqui, ó, se somar os dois, aí ele já dá 10% de exposição. Aqui foi uma das percentuais que eu vi com maior exposição do fundo. Mas ainda assim, né, dentre toda a pulverização que o portfólio possui, eu achei bem interessante. Ele tem ali 88% do seu portfólio em fundos imobiliários, né, quase 89%. Aí ele vai ter ali em CRIs, né? Aí ele vai ter ali o SNCI com 0,8%, o Valora FIINFRA mais 0,8%, esse Porto Seguro, acho que ele não é listado, né? 1,7%, e esse VRTM também, que eu desconheço, mais 1,7%. Vai dar 5%, ele tem imóveis 3,1%, e aí o restante da posição aí vai ser posição em caixa, né? Continuando aqui, um tempo atrás houve todo um burburinho a respeito desse CRI que ele tinha, do Aracaju Shopping. Ele está adimplente, apesar dele ter ficado com graves problemas financeiros, o recebimento aí das lojas está sendo utilizado para pagar a dívida. Então, está pagando direitinho as dívidas, entendeu? Então, eu vejo que isso aqui é interessante. E teve um vencimento antecipado desse Ávida aqui, ó, que para o fundo é um percentual de 0,1. Então, aqui agora ele vai correr atrás de tentar
executar as garantias e receber de outra maneira. Ó, em 27 de fevereiro, o juiz aceitou o processamento da recuperação judicial da Ávida. Mediante o ocorrido, estamos acompanhando os trâmites, o assessor legal da securitizadora, com o objetivo de recuperar o crédito e preservar a estrutura das garantias, né? O que foi dado de garantia nessa dívida? Fiança, cessão fiduciária, alienação fiduciária de imóveis. Ou seja, se no último caso não conseguir receber por meio dessas outras garantias, pode entrar mais imóveis para dentro do fundo aí. Ele vai tentar vender primeiro e tal, e se depois de 2 tentativas de leilão dos imóveis ele não conseguir, né? Aí pode ser que o imóvel passe para dentro do portfólio do fundo. Aqui ele mostra um por um dos devedores, né? Ele mostra todos os devedores do fundo, como é que tá a situação deles aí. E aqui embaixo a gente vê o imóvel que o fundo adquiriu. Então esse Morumbi Plaza, segundo o fundo, fica comercializado na Avenida Chucre Zaidan, e segundo ele é uma das principais regiões comerciais da cidade de São Paulo. Mas é uma região que para imóveis de Lajes vem sofrendo bastante, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente você deixar um like aqui no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso que você fizer nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta para nós o que você achou a respeito desse fundo imobiliário. Você gostou das informações trazidas até aqui? Você acha que ele é um bom fundo? Você gosta da gestora ou da forma como eles fazem a gestão? Eu considero esse um dos melhores fundos aí. Eu considero ele sendo de médio risco. Mas, infelizmente, eu hoje opto por não investir em fundos da REC. A forma como eles atuam nos fundos de tijolos, isso decepcionou um pouco. Então, hoje eu opto por não ter ativos da REC aí. O fato de eu estar falando isso, como eu falei antecipadamente, eu acho um bom fundo. Acho que eles até fazem um bom trabalho nesse fundo. Mas o fato deles não se importarem muito sobre subscrição, fazer subscrição abaixo do valor patrimonial, isso me chama atenção negativamente, então eu prefiro não ter ativos da gestora. Agora, o fato de eu estar falando sobre isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal MUF Infra, e a gente está tentando chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal, ó. Já estamos quase chegando a 600, nos ajude a chegar aos 600, aos 1000 e monetizar o canal. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui agora a gente vê detalhes, não é, dos CRIs que o fundo possui. 54% desses CRIs são indexados a IPCA. Ele tem mais 26% com IPCA, como se fosse com garantia, né, sem variação negativa. Então isso aqui é uma proteção para o fundo. 16% está em CDI e os outros percentuais aqui são bem irrisórios. 62% do crédito é corporativo, 38% pulverizado. Isso aqui você acha mais interessante. Ele tem 24% em loteamento, que é uma parte um pouco arriscada. Hotéis também é um pouco arriscado. Ele vai ter investimento imobiliário, pessoas físicas, multipropriedade é apenas 3%. Logística, varejo, utilities e incorporação. São as exposições que o fundo possui. Continuando aqui, ele mostra por diversificação por securitizadoras e diversificação geográfica também. Ele está presente em várias regiões do país aí. Aqui ele traz o seu DRE. O fundo traz que eles têm quase 10 centavos de reserva aí. E em fevereiro o fundo vem mostrando uma melhora nas receitas do fundo. Então o fundo, que já chegou a receitar 35 milhões em meses anteriores, e nessa época ele conseguia distribuir 1,25, 1,22, ó. As receitas foram caindo para 26 milhões, 21 milhões. Chegou a ser 18 milhões, ó, foi quando ele entregou apenas 59 centavos. E agora a gente vê um cenário de recuperação, ó, 22, 21, 24 e 26 milhões. Então a gente vai ver aqui o que as receitas representam frente às despesas. A gente vai ver no acumulado dos últimos 12 meses. Ó. Nos últimos 12 meses o fundo receitou 305 milhões. Teve gastos aí, despesas operacionais, que é o que vai para o bolso de gestão, de 32 milhões. Então a gente vai calcular na prática o que essas despesas representam frente às receitas. Vamos pegar lá, ó, 32, 969, vezes 100, dividido por 305 milhões 622. Então a gente vê que o fundo tem de despesas 10,78%. Já começa a entrar ali no limite de ser despesas careiras, né? Mas ainda está dentro do limite, né? Até 15% no limite aí que seria aceitável. Continuando aqui no relatório, ele traz sobre o que ele receitou, a rentabilidade frente a outros indicadores, né? Uma rentabilidade bem interessante, e os dividendos entregues no decurso dos anos aí. Então esse ano de 2023 o fundo sofreu muito nas suas entregas.
2021 foi recorde de distribuições, é um momento que a inflação estava bem disparada, e aí vem caindo conforme foi caindo também a inflação, né? E nos últimos 12 meses, ele está bem em linha com o ano de 2023. Aqui ele mostra sobre volume, quantidade de cotistas e tal, e ele traz essa tabela de sensibilidade, né? Então, quando ele fechou o relatório, ele estava sendo negociado a 85,76. Isso aqui traria IPCA mais 9,54. E se esse fundo voltar ali ao seu valor de, teoricamente, sua cota patrimonial de R$ 95,00, olha, ele reduz de IPCA mais 9,5 para IPCA mais 8,17. Então, poxa, é nos momentos de queda que você trava uma rentabilidade maior e o seu yield on cost passa a ser bem maior. Porque é o seguinte, eu acredito plenamente que em algum momento, ainda mais no nosso país, né, que é um país de inflação que geralmente ela dispara, a inflação deve ficar no patamar que está subindo, e com isso, se a inflação subir, esse fundo entrega mais, e aí se você comprar agora, você trava a sua rentabilidade e você passa a ter um yield maior futuramente. Só por exemplo, quem compra R$ 85,00, se ele entregar 85 centavos de dividendos, você vai ter 1% ali. Só que, depois que a inflação for disparando, a situação entre aspas, né, se houver esse cenário, se ele passar a entregar novamente ali na casa de R$1, na casa de 1,20, se você tiver com a cota a R$ 85,00, ora, o seu dividendo vai ser muito maior de quem comprar esse fundo lá a 95, R$100, entende? É o tal do yield on cost que eu estou falando. Continuando aqui no relatório, ele traz algumas informações a respeito dos gestores, né? As quantidades de emissões que já foram feitas no fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de reiterar e agradecer imensamente todos vocês aí que nos ajudam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito, muito obrigado. Nós temos aí o canal secundário, o canal Mudicas, né? Vai lá nesse canal que nós contamos com e-books de português para concurso público. Faça aquisição e nos apoie financeiramente. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into